Jogar no Corinthians não é fácil. E no Timão, qualquer balanço em copo d'água é mesmo uma tempestade. Qualquer declaração, entrevista ou até um olhar atravessado no Corinthians já é motivo de matéria, programa, capa de jornal. Um jogador que tem a chance de vestir a camisa do Corinthians e por qualquer motivo que seja se destaque em campo, passa a receber holofotes e é tão aguardado pelos microfones da imprensa quanto é pelos torcedores no gramado. O Júnior Urso teve uma passagem rápida pelo Corinthians, mas que ficou marcado pelo enorme mal-entendido que acabou marcando o jogador de uma forma pesada e depois disso ele não conseguiu mais jogar em nenhum clube do futebol brasileiro, mesmo tendo muita vontade. Mas você sabe o que foi que aconteceu? Sabe por onde é que anda o jogador e o que aconteceu com ele? Fica tranquilo que a gente vai te contar melhor no vídeo de hoje. Mas antes, se você ainda não é um inscrito aqui no canal, quero te fazer um convite. Se inscreve aqui agora para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Se você não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa do canal Futflix e aqui todos os dias a gente traz para vocês as principais histórias, curiosidades e notícias de futebol para você ficar ligado em tudo que acontece no mundo da bola. Rapaziada, quero lembrar vocês que esse vídeo aqui é patrocinado pela loja Rei do Manto, o melhor lugar para você comprar a camisa do seu time de coração. Cara, na loja Rei do Manto, você além de encontrar os melhores preços, encontra também camisas de primeiríssima qualidade. Lá você tem camisas de times brasileiros, times europeus, de seleções, vai começar a Copa América, a Eurocopa, tem cada camisa linda, que é um absurdo, viu, meu irmão? O link para você comprar a camisa do seu time de coração tá aqui, ó, na descrição desse vídeo, no primeiro comentário fixado, e aí você clica e já vai direto para a loja Rei do Manto. Quero te lembrar duas coisas. Se você for comprar uma camisa lá, utilize o nosso cupom FUTFLIX, que assim você ganha 10% de desconto na sua compra. Mas quer melhorar isso? Beleza, então. Além de você já ter frete grátis para todo o Brasil, o nosso cupom para compra de uma camisa lá você ter 10% de desconto. Se você comprar 3 camisas, a terceira sai completamente gratuita. Você só paga 2. Tá esperando o quê? Corre lá agora e já garante a sua. O link, como eu disse, tá na descrição e no primeiro comentário fixado. Rei do Manto é a melhor loja para você comprar a camisa do seu time de coração. Há verdades naquilo que ele disse, né? Eu não encarei como uma coisa ruim, não. Acho que a gente tem que melhorar. Talvez seria mais viável a gente conversar ali todos ali entre nós, já que somos todos maduros e, querendo ou não, a gente acaba conversando sempre sobre tá melhorando em certos pontos. Mas não deixa de ser verdade o que ele disse. Eu acho que se não melhorarmos a forma de trabalhar e se entrarmos no Brasileiro da forma que jogamos contra o Botafogo de Ribeirão, acho que não conseguiríamos grandes coisas no Brasileiro, que é uma competição de alto nível, que requer muito mais do nosso esforço do que um jogo igual esse amistoso que a gente fez. A passagem do Júnior Urso pelo Corinthians foi bem curta, apenas uma temporada, e coincidentemente foi a última que o Corinthians foi campeão. Isso é um fato, quer tenha alguma relação ou não com a saída do Júnior, o fato é esse. O Júnior começou a carreira no Santo André em 2009. Um volante de muita pegada e uma boa saída de bola, ele demorou para se destacar. Afinal, o espaço nos grandes clubes do Brasil não é fácil para conquistar. O Júnior só foi ter a sua primeira temporada de destaque num clube grande lá em 2012, jogando pelo Coritiba. No Coritiba, ele foi vice-campeão da Copa do Brasil. E olha, no início da passagem dele pelo Coxa, a torcida não gostava nem um pouco da sua contratação. Apesar de toda a entrega no meio-campo, o volante ficou marcado no Coxa por ser um jogador que na cara do gol desperdiçava algumas boas oportunidades. Em 2014, ele deixou o Coritiba para reforçar o Shandong Luneng da China. O Coxa recebeu um bom dinheiro e o Júnior viveu excelente fase na China. Só voltou mesmo ao Brasil em 2016. Queria jogar por um grande clube do Brasil e veio por empréstimo para defender o Galo. Eu tô com 26 anos, eu acho que era momento de eu voltar pro Brasil, e quando houve essa oportunidade de vir pro Galo, para mim, a maior equipe agora, atualmente, eu não pensei duas vezes, e graças a Deus deu certo, e mesmo sendo contramão, acho que foi a melhor escolha que eu podia fazer. Realmente, o Júnior parecia outro jogador no Atlético Mineiro. Tomou conta do meio-campo e se tornou um jogador referência da posição. Na época, havia até alguns torcedores do Atlético falando em chance na seleção pro volante, graças ao bom momento que ele vivia no Galo. O Júnior no Atlético Mineiro chegou a jogar até mais avançado e em 48 partidas pelo Galo marcou 7 gols, deu 4 assistências. Era um jogador bem decisivo, além de toda a pegada que ele tinha no meio campo.
Ele só não superou a média que teve no Shandong da China, onde em 72 jogos ele marcou 16 gols e deu 7 assistências. Irmão, presta atenção, é importante a gente lembrar aqui que a gente está falando de um volante, o que torna os números, é claro, muito impressionantes. O Júnior voltou para o futebol chinês para jogar pelo Guangzhou e passou mais 2 anos na China, com muitos clubes aqui do Brasil especulando a volta do jogador. Ele só voltou de fato ao Brasil em 2019, a pedido do técnico Carille, que queria a contratação do jogador para reforçar o timão. Muito feliz, acho difícil explicar o sentimento que eu tô sentindo. É uma coisa fora do comum tá vestindo essa camisa. Para mim e para minha família que sempre sonhou com esse momento. Então, para mim é até difícil descrever esse sentimento, sabe? Feliz em estar aqui, feliz em poder representar essa torcida. Grato também pelas pessoas que se esforçaram para que eu estivesse aqui. A diretoria que se esforçou muito, o Andrés, o Duílio fizeram muito esforço para que eu viesse. Aliás, não precisou muito de esforço, né? Já que a partir do momento que eles nos contactaram, para mim já foi o suficiente para eu estar aqui hoje. Estou muito feliz e espero representar bem essas cores. E cara, no Corinthians, o Júnior Urso repetiu mais ou menos aquilo que ele fez no Atlético Mineiro. Começou bem, dominou o time, tava voando, mas aí de repente caiu bastante o nível dele. O Corinthians vivia um momento delicado na temporada, e depois de uma declaração do Carille, que pegou bem mal com a torcida, reclamando da falta de experiência de alguns jogadores do Corinthians, o treinador acabou então sendo demitido. E o Júnior talvez não tivesse ideia da dimensão que tem o Corinthians, do problema que há em se falar algo que em outro clube seria normal, mas o Corinthians é o Corinthians. E ele passou a falar nas entrevistas, dando a entender que o problema do timão era o Carille. Inclusive, num post nas redes sociais do jogador, ele fez ali uma declaração que pegou bem mal com a torcida. Alô, Gustavo, acho que nosso preço subiu na Black Friday desse corneteiro. Alguns achavam que a postagem era pro Neto, que sempre cornetou bastante os jogadores do Corinthians, mas outros entenderam que era uma crítica pro Carille, e isso pegou muito mal, foi visto quase que como uma trairagem, principalmente porque antes do Carille cair, o Júnior, que chegou no Corinthians a pedido do treinador, já havia dado entrevista defendendo o Carille no Corinthians. Na verdade, a gente só depende da torcida corintiana, que pra gente já é suficiente, não dependemos da torcida do Palmeiras pra nada, então vamos trabalhar para que a gente consiga o nosso resultado e saia daqui feliz. Ô, Júnior, as declarações do Carille, como vocês encararam, né? Falando que foi duro, até tá com vergonha, de que às vezes parece que o time não treina direito. Como que o time encarou? Cara, cada um tem uma forma de se expressar, né? Talvez ele estava sentindo aquilo naquele momento e precisou falar. Todos nós somos seres humanos e de repente chega um momento em cada situação da gente que a gente encara de uma forma, né? A gente tá cheio ali e precisa extravasar. A gente respeita muito o nosso treinador, é nosso líder, mas tudo isso a gente vai procurar deixar de lado, tanto a declaração dele quanto a do nosso presidente, a gente vai, as nossas mesmo, deixar tudo isso de lado hoje, que o importante hoje é esse escudo aqui e a gente poder sair daqui com a vitória. A passagem do Júnior Urso no timão não durou e ele chegou a ser considerado durante um período um dos melhores do time, mas deixou o Corinthians como um jogador ruim que perdia muitos gols na cara e a fama de traíra com o treinador que trouxe ele pro Corinthians. O Júnior acertou com o Orlando City um contrato de 4 anos e acabou jogando por 2 anos na MLS. Foi durante esse período, numa entrevista à ESPN, que ele acabou revelando que ele nunca quis criticar o Carille e que ele foi muito mal interpretado pela torcida e imprensa. Eu acho que esses foram os pontos positivos, além do título paulista e uma oportunidade de estar na seleção do Campeonato Paulista também. Fiz alguns gols. Queria ter feito mais, acho que errei alguns gols também, eu acho que já vai pro lado negativo, errei alguns gols que eu não costumo errar. Talvez dei entrevistas que eu talvez poderia ter ficado quieto e talvez me entenderam eu errado, o que eu queria dizer, e aí criaram pequenas polêmicas, umas bobagens assim, minha talvez com o treinador, que era o treinador que eu gostava, que foi quem me trouxe, e aquilo ali me fez um mal que eu não estava esperando. Talvez fazia muito tempo que eu não estava assim na mídia, ainda mais se tratando de São Paulo, no Corinthians, uma mídia tão grande. Então, aquilo me fez mal, alguém interpretar que eu estava querendo falar mal de alguém que só me fez bem, que me deu a oportunidade de jogar. Então, eu acho que esses são os pontos negativos assim que eu queria não ter cometido, talvez, ou não ter sofrido, mas para mim eu só vejo positividade, eu continuo torcendo pro Corinthians, continuo com esse carinho e amor pelo clube, só tenho a agradecer mesmo a oportunidade que todos lá me deram
de ter vestido a camisa. O fato é que o Júnior, depois que saiu do Corinthians, nunca mais conseguiu ir bem no futebol brasileiro, nem encontrou espaço em alguma equipe aqui do nosso futebol. Ele ficou perto de acertar com o Grêmio, mas o negócio não aconteceu, embora ele quisesse muito defender o tricolor. Ele até deixou o Orlando City, onde ele estava bem, rescindindo seu contrato para jogar pelo Vasco, mas adivinha só, o negócio melou, cara. E o jogador então acabou acertando com o Coritiba, onde ele já conhecia, tinha até certa moral com a torcida, mas a decepção foi imensa. Ele fez apenas 8 jogos pelo Coxa antes de retornar para o Orlando City. Defendeu o clube americano por mais 6 meses e hoje ele é jogador do Charlotte FC, outro clube norte-americano. E talvez você olhe e pense assim, poxa, mas o cara tá jogando lá nos Estados Unidos, tá ganhando dinheiro lá na MLS, vivendo num país legal, qual é o problema? Cara, não é um problema, é a diferença e a vontade. Você jogar num grande clube do Brasil, com uma torcida apaixonada, tem jogador que gosta disso. O Júnior Urso, por exemplo, é um desses. Quando todos os jogadores estavam indo pra China encher mais os bolsos de dinheiro, ele estava voltando pro Galo. Quando ele estava no Orlando, ídolo da torcida, negociou com o Grêmio, fez força para sair. Depois disso, rescindiu o contrato com o Orlando City para acertar com o Vasco da Gama e o negócio melou. Por karma ou coincidências da vida, o Júnior, depois do que aconteceu no Corinthians, da tal trairagem com o Carille, que ele mesmo disse que não foi bem isso, ele não conseguiu mais jogar em nenhum clube do Brasil. E no clube que ele conseguiu acertar para jogar, o Coritiba, acabou sofrendo com lesões e não teve sequência. E com 35 anos e as últimas temporadas que ele fez, por mais que ele tenha vontade de jogar num clube brasileiro, no clube de massa, é bem difícil que isso aconteça, cara. Ah, sim, vão ter aqueles que vão dizer, ah, mas ele ganhou dinheiro, ficou milionário. Amigo, ele já era milionário quando ele chegou no Galo lá em 2016. E esse canal, é bom lembrar, a gente tá falando de futebol, carreira, torcida. Se for pra falar só de dinheiro, o ideal é o canal do Primo Rico, tá? Mas e você? Tinha reparado nisso? Que depois do que ele fez ali no Corinthians, ele não conseguiu mais jogar no futebol brasileiro? E pra você, o Júnior Urso é bom jogador ou não? Ele só teve alguns lampejos? Comenta aqui que eu quero saber a sua opinião sobre o cara.